Olá, amados, graça e paz para a tua vida. Eu quero estar compartilhando com você uma palavra de Deus. E, em primeiro lugar, eu gostaria de te pedir para você que ainda não conhece o nosso canal, nos visite. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você dê seu joinha, curta, compartilhe com quem precisa de uma palavra neste momento, amém? A palavra que eu quero estar compartilhando contigo se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. É onde Lucas narra a passagem da pesca maravilhosa, a escolha dos primeiros discípulos. É uma história muito linda, a qual eu tenho certeza que assim como edificou o meu coração, a minha vida também, assim será contigo. O texto vai nos dizer, Lucas ele é bem mais detalhista do que os demais evangelistas, e Lucas ele vai contar em detalhe que Jesus está ali em Genezaré, ou perto do mar da Galileia, em outras traduções dizendo, e ele está ali no meio da multidão ensinando a multidão a palavra de Deus. E ele segue dizendo que a multidão apertava, comprimia Jesus. E isso me chamou a atenção porque a gente vê Lucas dando detalhes que a multidão apertava Jesus para ouvir Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Isso nos desperta porque a gente pode ver que o povo daquela época tinha uma sede da palavra de Deus, tinha fome da palavra de Deus, tinha prazer em ouvir Jesus. E esse deve ser a nossa prioridade, essa deve ser a nossa vontade, o desejo do nosso coração, porque a palavra de Deus, ela tem poder de nos libertar, ela tem poder de nos purificar, ela tem poder de nos tornar pessoas melhores, ela tem poder de trazer vida onde há morte, ela tem poder de nos levar ao caminho certo, ao único caminho, a estar perto de Deus. E o evangelista Lucas, ele continua dizendo que Jesus estava ali, ensinando aquela multidão, quando de repente ele avista 2 barcos junto à praia e os pescadores ali já lavando as suas redes. Jesus, ele viu aquele episódio, só que Jesus entra em um daqueles barcos e continua a fazer o que ele estava fazendo. Ele continua ensinando. E o texto vai nos dizer que quando Jesus termina de fazer o que ele estava fazendo, ele fala com Simão. Simão, vai até lá o alto mar e lança novamente as redes. E Simão, imagino eu, a fisionomia de Simão, e Simão querem dizer, como assim, Senhor? A gente trabalhou a noite toda. A gente passou a noite toda pescando. Nós somos pescadores, nós entendemos de pesca. E verdadeiramente o mar não está para peixe. E Simão diz, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos nada, Senhor. E o Senhor manda ele voltar em alto mar e lançar as redes. E há algo lindo que Simão diz para o Senhor. Nós trabalhamos a noite toda, não conseguimos nada, mas só porque tu mandas, assim eu farei. Queridos, em primeiro lugar aqui, aconteça o que acontecer em nossas vidas, com certeza o Senhor, Ele está vendo. Ele vê
Ele não é indiferente à nossa dor, à nossa dificuldade. E nós precisamos entender isso. Em segundo lugar, Jesus, quando ele chega para aquele pescador, pedindo para ele voltar lá e fazer aquilo que eles já haviam feito, nos traz o entendimento de que Deus sempre vai tentar nos ajudar de alguma forma. Porém, existem coisas que eu e você é que precisamos fazer. E aquilo que eu e você podemos fazer, o Senhor não fará por nós. E nós precisamos entender isso. O Senhor chega quebrando toda a lógica, porque Ele trabalha fora da lógica mesmo. E quando Ele vê que aqueles pescadores já haviam desistido, eles já haviam deixado os seus barcos lá na praia, e eles já estavam lavando as suas redes. E trazendo para os nossos dias, eu e você podemos ver que muitas vezes conosco não é diferente. Às vezes nos cansamos, trabalhamos a noite toda, nos cansamos de lutar, nos cansamos de persistir, nos cansamos de andar e simplesmente nos frustramos. Porque nos decepcionamos, porque as nossas forças foram embora, as nossas esperanças foram embora. Assim como aqueles discípulos, talvez você que está me assistindo, talvez você se encontre dessa forma. Já deixou o barco, já está lavando as redes, mas o Espírito Santo de Deus te diz através desta palavra que o Senhor é aquele que entra com providência. E onde a gente acha que não tem mais esperança e não há solução, Ele te diz, Ele é a solução. E Simão, ele, por obediência, ele decide fazer o que Jesus está mandando. Porque ele diz, não há mais nada que eu possa fazer, Senhor, mas só porque Tu mandas. Aleluia! Eu farei o que Tu pedes. Aqui há um segredo, o segredo da obediência, o segredo da fé, do temor, da confiança em Deus. Se Deus está mandando, nós precisamos acreditar. Ah, mas não tem mais cabimento, Deus mandou, então faça. Porque Ele sabe o que Ele está te falando, Ele sabe o que Ele está pedindo, Ele está no controle de tudo, Ele não vê como o homem vê. E o texto nos diz, para a gente finalizar, que Simão faz o que o Senhor mandou. E a rede se enche tanto de peixe que ele precisa da ajuda dos demais companheiros. Foi algo tão poderoso, que aconteceu naquele lugar, que aqueles discípulos têm uma experiência linda naquele momento. Porque eles enxergam o poder de Jesus. Sabe por quê? Eles entendiam, eles sabiam que ali não havia mais condições, não tinha peixe. O melhor horário era à noite. E não teve peixe. De manhã iria ter. Eles entendiam. Eles só fizeram por obediência. E talvez você está ainda lutando aí só por obediência a Deus. Mas talvez a sua fé já se encontre frustrada. Aleluia! Mas assim como os discípulos, eu libero uma palavra profética para o teu coração. Há solução, há providência de Deus, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Ele é o Deus do impossível. Houve tanto peixe que Simão precisou chamar todos os outros companheiros, e o texto nos diz que o barco se encheu, que quase se afundou, os 2 barcos. Sabe o que isso significa? A bênção de Deus é muito maior do que aquilo que eu e você pensamos, imaginamos, projetamos. Ele é infinito, Ele é ilimitado.
e aquilo que Ele faz é poderoso. E ele fica tão constrangido diante daquele milagre, que ele diz: Senhor, se afaste de mim, porque eu não sou digno de estar perto de ti. E o Senhor revela o chamado daqueles discípulos. Toda situação, presta atenção, toda situação que Deus permite acontecer em nossas vidas é para o nome dele ser glorificado, é para revelar um grande propósito. E o Senhor vai lá e responde para ele: não temas, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Revelação do chamado. Sabe o que acontece ali? Eles não estavam nem mais preocupados com aquilo que eles estavam vendo, porque o encontro que eles tiveram com Jesus foi algo impactante. Foi algo que mexeu com a estrutura deles de dentro para fora, e tudo que eles queriam era estar perto do Mestre. Talvez aquilo que estamos focando tanto agora, depois que passar todo esse processo, nós vamos trocar as prioridades e nós vamos ver que o mais importante é estar perto do Mestre, é sentir o Mestre, é ouvir o Mestre, é se encher do Mestre. Aleluia! E o verso 11 vai nos dizer: levando os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Ali houve a escolha dos primeiros discípulos. Ali houve a manifestação do chamado de Deus para aqueles homens. Depois de uma situação difícil, depois da operação de um grande milagre. E assim será na tua vida. Talvez essa situação difícil está caminhando para que aconteça o grande milagre e para que Deus manifeste a sua glória e revele aquilo que Ele tem e aquilo que Ele quer que aconteça através de você. Amém? Fico com essa palavra para o teu coração e em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa de uma forma preciosa e grandiosa fazer ela gerar vida dentro de você. Compartilhe este vídeo com outras pessoas e em nome de Jesus Cristo, que seja como uma palavra profética para o teu coração. E se você crê, você diz amém. Eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus.